Amém. Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós estivemos, no mês passado, pregando sobre o que o pecado nos tirou. A gente vai estar sempre lembrando aos irmãos isso, para que possa fazer sentido, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo. E os temas, na realidade, eles se encaixam, né? Porque nós trabalhamos no mês passado sobre o que o pecado nos tirou. E o pecado nos tirou muitas coisas, né? E nós vimos nas pregações que o pecado nos tirou a pureza, a presença de Deus, a vida, tirou o nosso lugar. O pecado tira tudo isso, e o pecado tira até mais do que a gente possa imaginar. E por causa desse pecado, toda a natureza foi agitada, toda a natureza ela se desorganizou por causa desse pecado. Então, desde então, o homem caminhou e caminha errado pela terra. Porque, na realidade, ele perdeu essa referência que ele tinha antes, lá no Éden, como nós vimos nas pregações passadas, né? E do seu coração só evolui maldade. Maldade mais maldade é o que se evolui no coração do homem por causa do pecado. E isso foi desde que o homem errou o alvo, desde a queda. Desde quando o homem endureceu o seu coração para Deus, quando ele deixou de crer em Deus, de acreditar naquilo que Deus disse, para acreditar no que o diabo havia colocado diante dele. E não é diferente, né, nos dias de hoje. Nós conhecemos a palavra e sabemos o que Deus nos ensina, mas muitas vezes não damos ouvido a essa palavra e vamos dar ouvido àquilo que o mundo está mostrando, que o mundo está oferecendo. E isso se arrasta até hoje. O mundo vai de mal a pior e vai continuar indo de mal a pior. Quando nós fazemos uma radiografia, vamos dizer, do contexto da nossa realidade, nós percebemos que muitos já desistiram da caminhada. Na igreja, muitos desistiram da caminhada. Outros estão fracos. Outros estão aí perdendo a sua fé, querendo desistir. E diga-se de passagem, alguns até já morreram sem a salvação. Estavam na igreja, desistiram da caminhada, foram para o mundo e morreram sem a salvação. Tiveram a oportunidade e a chance de estar com Deus para todo sempre, mas desistiram disso. Isso é um retrato nosso do dia a dia, do nosso tempo. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e misericordioso. Deus é muito cheio de amor e cheio de graça. Deus tem tido misericórdia de todos nós. Apesar da queda desse homem, apesar desse pecado, né? Apesar desse homem ter sido expulso do paraíso, ter sido tirado da presença de Deus, o próprio Deus se levantou para salvar esse homem, porque Deus viu que esse homem não tinha condição de salvar a sua própria vida. Ele ia morrer. Porque lá em Gênesis ele disse, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Mas o homem comeu, e o homem, com certeza, morreu espiritualmente. Então, Deus traça esse plano. Deus traça um plano de salvação. E esse plano é quem? Jesus. Jesus é a salvação eterna. Jesus é aquele que se levanta para trazer esse homem para o seu lugar novamente. E isso é uma luta. Isso não é fácil. Esse plano foi traçado por Deus, esse plano foi executado por Deus, esse plano foi consumado por Deus, e esse plano foi aplicado por Deus. É exatamente isso que a gente vai estar vendo agora aqui. Convido você a ler comigo, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos
delito nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido para todo sempre, Senhor, seja. Nesse instante, Pai, em que lemos a tua palavra, queremos, ó Deus, meditar, trazer lições para as nossas vidas, aplicar na nossa caminhada, e pedimos, Deus Santo e Bendito, a tua direção, a tua unção, a tua graça. Abre os nossos corações e nossas mentes, nos desliga, Senhor, de tudo aquilo que está lá fora, apenas nos ajuda a nos concentrarmos em tudo, aqui que vai ser dito na tua palavra, e que vai ser expressado, porque eu sei, ó Pai Santo e Bendito, que é a tua voz que vai nos mover, que vai nos direcionar e que nos ensina todos os dias. Obrigado, ó Deus, e em nome de Jesus eu te peço, usa-nos, para que nessa manhã nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, e que essa palavra inunde o nosso coração, a nossa vida, e que a nossa caminhada venha a ser diferente, ó Pai, em nome de Jesus, porque a nossa esperança é essa salvação eterna em Cristo Jesus, pois é nele, no teu Filho, que eu te agradeço hoje e sempre, amém, louvado seja o nome do Senhor. No ano 61, até o ano 62, Paulo ficou preso em Roma, e ele escreveu essa carta aos Efésios. Essa cidade, ela é uma cidade, era cheia de idolatria. Lá havia o trono da deusa Diana, né? E ali era algo terrível. E Paulo, ele escreve essa carta, porque a igreja já tinha sido levantada naquele lugar, já tinha sido fundada naquele lugar, e Paulo escreve essa carta, e essa carta ficou conhecida como uma carta escatológica que trata da doutrina da igreja. Essa carta era a carta que a igreja precisava. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele mostra a salvação e como Deus planejou essa salvação, como Deus aplicou, como Deus executou, né? E o instrumento primordial e principal foi ele mesmo, através de Jesus. Jesus foi o instrumento perfeito para que a salvação chegasse até nós. E aqui no capítulo 2, Paulo, ele nos mostra e começa a relatar como nós estávamos e o que ele fez por nós. Essa é a grande questão aqui. Como nós estávamos. Então, veja bem, aqui lições e mais lições nós podemos tirar desse texto. Nós podemos ver, em primeira instância, uma das primeiras lições aqui, é que o pecado é o nosso maior adversário. O nosso pecado, ou seja, o pecado no contexto geral, ele trabalha sempre contra nós. Não existe um pecadinho, não existe um meio pecado, existe um pecado. E ele sempre vai ser o nosso adversário. Veja, primeiro, no versículo 1, quando ele começa a dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, aqui nós podemos ver que, em primeiro lugar, como nós vivíamos, nós estávamos mortos. Vivíamos mortos. Não fisicamente, claro, porque hoje nós ainda estamos aqui, mas nós vivíamos mortos espiritualmente. Essa é a questão. E como é uma pessoa morta? Né? Uma pessoa morta, ela não vê. Uma pessoa morta, ela não ouve, ela não sente, ela não age, né? Ela não reage. Uma pessoa morta, ela é inerte. Não fisicamente, mas espiritualmente, a pessoa está dessa condição. Na teologia, isso pode até ser chamado de depravação total. Estudando teologia, a gente vê esse termo, depravação total. Ou seja, para que nós possamos ser salvos, para que a gente possa alcançar a salvação, é necessário que Deus faça tudo. É necessário que Deus organize todas as coisas. Porque nós não temos como fazer nada, porque estamos mortos. Nos delitos e pecado. Essa era a nossa condição. E quando eu falo a nossa condição, eu estou falando nós, igreja, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, essa era a nossa condição. E
continua sendo a condição de todo aquele que ainda não nasceu de novo. Todo aquele que ainda não encontrou Jesus. Essa pessoa, ela está morta nos seus delitos e pecados, e isso é o alvo. É estar distante de Deus, é estar afastado de Deus. Porque muitas vezes, escute bem, nós achamos que o ladrão, o idólatra, o corrupto, o adúltero, o prostituto, essa classe de pessoas é que são os verdadeiros pecadores. A gente é muito mestre em dizer, nós vivemos no pecado e tal. Mas, às vezes, nós mesmos, com as nossas falhas, com os nossos erros, a gente também se coloca nessa condição. Porque a palavra de Deus, em Romanos 3:23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Necessitam de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A morte, aliás, o pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos separa de Deus. Então, essa é a condição de todo aquele que está distante de Deus. E separa a gente de Deus no tempo e na eternidade. Escute bem. Separa de Deus hoje, no aqui e no agora. E vai separar para todo sempre. Porque o pecado é o maior dos males. O pecado, ele é pior do que a fome, do que o sofrimento, do que a doença, do que a morte. E sabe por quê? Porque todas essas coisas são assombrosas. Mas essas coisas não podem nos tirar da presença de Deus. O que pode nos tirar da presença de Deus é o pecado. No tempo e na eternidade. Então o texto diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Essa era a condição, porque nós vivíamos mortos. Mas em segunda instância, como nós estávamos, né? Como nós éramos sem Deus? Éramos escravos. Porque o texto também fala disso. E éramos escravos em 3 instâncias. Veja, primeiro, o homem era escravo do mundo. Porque está aí no versículo 2. Né? Nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo. O homem era escravo do mundo. Nós éramos escravos do mundo. Segundo o domínio desse mundo. Não o mundo físico, vamos dizer, o mundo natureza, não. Mas o mundo no sistema imposto pelo maligno. Porque o inimigo impôs no mundo esse sistema. E muitos têm abraçado ele. Porque o mundo, na realidade, nesse sistema, ele não se adequa vamos dizer, aos princípios de Deus. Ele não está de comum acordo com isso. Mas o maligno, ele tem cada vez mais, colocado coisas diante das pessoas, para que elas não possam enxergar a Deus. Outrora, nós vivíamos no curso desse mundo, sem nos importar com Deus. Essa era a nossa vida. Vivíamos numa total visão distorcida com relação às coisas de Deus. E quando nós vemos hoje as pessoas vivendo isso, nós podemos olhar e dizer, puxa vida, era eu antes. Eu vivia assim antes. Eu caminhava dessa forma antes. Éramos nós, antes da conversão. Porque as pessoas são escravas do sistema, porque na realidade, o que é que o mundo diz? É bobagem, esse negócio de fazer coisa certinha. Não, isso é besteira, a gente pode fazer assim, vai dar certo. Vamos fazer isso, vai dar legal, não tem nenhum problema. O errado é o certo e o certo hoje é o errado. Essa é a inversão de valores que o mundo faz. O pecado, ele encobre a visão das pessoas para que elas não percebam que são escravas desse sistema. Mas não para só aí. Porque o homem também é escravo do diabo, no mesmo texto vai estar dizendo. Versículo 2. Versículo 2. E vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, é o diabo. Então éramos escravos do diabo. Além do homem ser escravo do sistema e do mundo, ele também é escravo do diabo. Às vezes nós pensamos que ser escravo do diabo é apenas uma pessoa endemoniada. Não, de forma nenhuma. Aqueles que não têm Deus no coração, aqueles que caminham segundo o curso desse mundo, eles são escravos do diabo. Pessoas de classe social, até religiosas, né? Se não tiverem nascido de novo, se não tiverem aceitado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, essa pessoa está nas rédeas, na corrente e na coleira do diabo. Ela caminha nesse viés, ela está presa a isso. E andam sob o que dita Satanás. O inimigo, ele dita,
coisas que faz com que o homem se distancie mais de Deus, não veja Deus como aquele que é a referência para a sua vida. Então, essas pessoas que vivem assim, estão sob a direção de Satanás e do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a questão. Mas o homem, ele não é apenas escravo do mundo e do diabo, né? O homem também é escravo da carne, porque também vai estar falando isso aí. Que o homem, versículo 3, né, que o homem entre os quais todos nós andamos, e segundo as inclinações da nossa carne, o homem é escravo da carne. O que é carne? Na realidade, aqui, carne não é o físico em si. A carne tem uma implicação moral. A carne é a nossa inclinação ao mal, que é a nossa inimizade contra Deus. É a nossa inimizade contra o Senhor. É como se fosse assim. Nós somos, vamos dizer, gravetos secos. Vamos dizer assim. O mundo, com as suas coisas, é a gasolina. E Satanás, o fogo. Então, como nós somos essa lenha, e como o mundo é o combustível, né? O inimigo está com a caixa de fósforo na mão. E não se engane, ele não vai perder a oportunidade de incendiar a sua vida. Ele não vai. Ele vai tocar fogo. Sempre haverá coisas nesse mundo te convidando ao erro, a agir contra a vontade de Deus. Por isso éramos escravos da carne. E olha aqui, irmãos, quando nós fazemos uma radiografia de nosso eu passado, de como nós éramos, nós percebemos tudo isso. Nós éramos assim. Graças a Deus, nós vivemos a esperança da salvação. Porque nessa esperança, a nossa vida se transformou, ela foi mudada, ela foi colocada diante de Deus. E hoje nós vivemos para a honra e glória do Senhor na presença dEle. Amém? É isso aí. O versículo 3, quando ele diz, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, nos dá a ideia de que o homem é depravado. Aquele contexto que eu falei no início. Veja, o pecado se oferece, né, e o mundo diz, pode pecar. Qual é o problema? Um pecadinho besta, um pecadinho aqui, um pecadinho isso, não vai fazer diferença. Vai, curte aí a vida. Você pode parar a hora que você quiser. Isso é o que o mundo mostra, né? Você pode parar a hora que você quiser, só vai fazer isso, depois você volta ao normal. Isso não tem nenhum problema. Aí o homem, como é escravo do sistema, impulsionado pelo diabo, pelo seu mestre, ele vai, se entrega, se coloca na coleira, dá suas mãos à algema e vai e peca. E ele peca, e ele peca. E ele continua pecando, e ele vai continuar pecando, enquanto ele não nascer de novo, enquanto ele não encontrar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o pecado, ele faz uma propaganda muito enganosa. Ele promete o que ele não pode dar. O pecado, ele promete o que não pode dar. O pecado promete alegria, mas ele dá tristeza. O pecado, ele promete liberdade, mas ele escraviza. O pecado, na realidade, ele promete vida, mas ele mata. Essa é a grande realidade. O pecado leva o homem o mais longe que o homem gostaria de ir. Esse é o viés do pecado. O pecado, ele retém o homem mais tempo do que ele gostaria de ficar naquele pecado. Ele sustenta, ele amarra, ele não deixa o homem se soltar dele. Porque com Jesus ele se solta, mas sem Jesus ele vai lutar em vão. O pecado, ele custa para o homem um preço mais caro do que ele gostaria de pagar. Porque o pecado, ele tem um preço. Ele tem um preço. E é isso que nós precisamos entender. A depravação total do homem afeta todas as áreas de sua vida. Essa depravação afeta a mente, afeta a vontade e afeta as emoções. Essa é a grande história. Mas há um quarto subponto aqui que nós precisamos entender. É que antes de Cristo o homem está condenado. Não tem direção. Porque se Cristo não chegou,
O homem está morto nos delitos e pecados. Olha o final do versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Filhos da ira. Todo ser humano, antes da conversão, ele é filho da ira de Deus. Sabe, existe uma história, e que nós ouvimos muito, alguém dizer assim, fulano é uma pessoa maravilhosa, ele não é crente, mas ele faz todas as coisas direito, não tem, sim, ele não tem vícios, ele é de casa para o trabalho, né? Ele é até amigo do evangelho. Tem pessoas que dizem isso. Então essa pessoa, com certeza, ela vai alcançar a salvação. Não vai. Não vai. Porque só há salvação em Cristo Jesus. Antes de Jesus, se o camarada não se converter, ele não alcança a salvação. Ele pode ser, aos nossos olhos, ser visto a melhor pessoa do mundo. Mas ele é inimigo de Deus. Ele não aceitou os desígnios de Deus. Ele não aceitou o que Deus havia traçado para a sua própria salvação. E ele continua sendo filho da ira de Deus. Então, ele é morto, ele é escravo, ele é depravado e ele é condenado sem Jesus. Agora, nós precisamos compreender a gravidade do pecado para que a gente possa compreender a necessidade de um Salvador. Porque se nós não compreendermos se nós não compreendermos, vamos dizer, a gravidade do pecado, a gente vai dizer que não tem necessidade de um Salvador. Antes das boas novas, nós precisamos dar ouvido às más obras. Porque as boas obras, as boas novas estão vindo, mas as más novas, ou seja, ouvir o mal do homem sem Deus. A gente precisa ver primeiro, porque veja bem, o homem está morto, o homem é escravo, o homem é depravado, o homem está condenado. Se Deus não o salvar, ele morre eternamente. Não há esperança para esse homem sem Jesus. Não há. Então essa é a condição, né? Essa é a condição do ser humano sem Jesus. Mas graças a Deus existe a esperança da salvação. E é isso que nós estamos focando, na esperança dessa salvação. Porque Ele preparou a salvação para nós. Isso começa no momento em que, eu vejo aqui a partir do versículo 4. Porque Deus é o nosso maior aliado, Ele sempre trabalha por nós. E nós podemos ver isso aqui em 4 verdades. Primeiro, Deus nos amou. Primeiro, versículo 4, olha aí, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus nos amou quando nós éramos fracos. Deus nos amou quando nós éramos ímpios. Deus nos amou quando nós éramos pecadores e inimigos dele. Então Ele nos amou. A causa do amor de Deus por nós não está, vamos dizer, em nós, está nele. Porque Deus, ao olhar para nós, Ele não viu nada que agradasse a Ele. Ele só viu o erro, o pecado, maldade, foi isso que Ele viu no ser humano. Mas Ele nos amou apesar de tudo isso, apesar dos nossos erros, Ele nos amou. E apesar dessa triste verdade, Deus nos ama, Deus nos amou. Porque o versículo está dizendo, Ele sendo rico em misericórdia, sendo Ele rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos prepara uma salvação. Deus nos ama. E a ponto de ser um amor sublime, um amor tão distante da nossa compreensão, porque João 3,16 vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira sublime, de uma maneira enfática, de uma maneira intrínseca, que deu seu Filho. Mas isso numa condição para que todo aquele que nele cresce, acreditasse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Está vendo como tudo precisa passar por Jesus? Mesmo Deus tendo amado o mundo, tendo dado o seu Filho para salvar a humanidade precisa crer no Filho, precisa acreditar no Filho. E foi isso que nós, aleluia, fizemos. Acreditamos em Jesus e estamos na esperança dessa salvação. Porque quando nós olhamos lá para o Éden, se nós pararmos simplesmente na história, olhando lá, e não mergulhar naquilo que Deus traçou e mostrou, nós vamos ficar tristes demais. Porque quando o homem foi expulso de lá, o homem não tinha mais direção, vivia errante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, amou esse homem e traçou um plano de salvação para esse homem. E é por isso que nós estamos aqui.
porque nós fomos alcançados por Deus nessa salvação. Amém? Apesar dessa triste verdade, Deus traçou um plano. E é uma verdade intrínseca, Deus nos amou. Mas também está dizendo aí que Deus ressuscitou. É a segunda grande verdade aqui, Deus nos ressuscitou. Eis a grande esperança alcançada. Olha aí, ó, versículo 4. Versículo 4. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, ele, no versículo 5, né? Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E, versículo 6, e nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. É muito legal isso aqui. Porque a salvação, ela é um grande milagre. É um grande milagre. A salvação nossa é um milagre de Deus para nós. E essa aqui, meu irmão, é uma verdade que nós não podemos esquecer. Lendo o livro de João, quando João ele fala de 7 milagres lá, como por exemplo, a água transformada em vinho, né? Quando ele fala da cura do filho do oficial, quando ele fala daquele paralítico lá, curado no tanque de Betesda, quando ele fala da multiplicação de pães e peixes, quando ele anda sobre mar, quando ele cura um cego de nascença, isso é maravilhoso. Mas observe que João aqui, ele mostra que o maior milagre foi a ressurreição de Lázaro. Foi o maior milagre acontecido ali. E foi um milagre feito à luz de todo mundo, para que todos vissem. Grande o milagre da ressurreição. Porque toda pessoa convertida, ela passou por uma ressurreição. Eu passei pela ressurreição, porque eu morri e Deus me ressuscitou em Cristo Jesus. Morri para o pecado, nós morremos para o pecado, e o Senhor nos levantou, nos reergueu para a vida em Cristo Jesus. Estávamos mortos nos nossos delitos, mas Ele nos ressuscitou. E hoje, para a glória de Deus, você tem uma nova vida, você tem um novo coração. Você, igreja, você tem uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Você tem um novo nome. Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso porque Deus nos ressuscitou. Hoje, somos parte da família de Deus. Eu e você. Fazemos parte dessa família. E essa é a esperança da salvação. Que nós estamos alcançando o que nós alcançamos. Mas, tem uma terceira verdade aqui. É que Deus, Ele nos exaltou. Olha o final do versículo 6. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós fizermos aqui, vamos aqui eu e você fazer um passeio, né? Vamos fazer um passeio, vamos dizer, da sua sepultura. Olha que coisa estranha, né? Mas era isso mesmo. Nós estávamos sepultados. Nós estávamos sim, nós éramos mortos, e morto, ele está sepultado. Então, quando nós fazemos essa viagem da sepultura, nós vamos para onde? No trono de Deus, nos lugares celestiais. Olha que coisa linda. Você estava morto, você estava sepultado, Ele te ressuscitou, e hoje você está sentado nos lugares celestiais para a honra e glória do Senhor. Isso que Deus faz conosco. É isso que ele muda, que Ele transforma. Né? E nós estamos sentados, e nós estamos sentados nesses lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Acima de tudo isso. Estávamos mortos, agora estamos assentados nas regiões celestiais. Oh, Deus maravilhoso. Essa é a esperança da nossa salvação. Essa é a esperança que Deus nos dá. Saímos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, saímos da casa do diabo para a casa de Deus. Olha aí que coisa linda. Porque era a algema de Satanás, e hoje a liberdade em Cristo Jesus. Era presos ao sistema do mundo, e hoje nós somos libertos pela graça de Jesus. Essa é a esperança da salvação. Saímos da potestade de Satanás para o governo de Deus. Hoje nós vivemos sob o governo de Deus, eu e você. A igreja vive sobre esse governo, não sob o governo do mundo e de Satanás, mas sob o governo de Deus.
Saímos do império das trevas para o reino da luz de Jesus. É esse caminho nosso. Saímos da sepultura para as regiões celestiais. E tudo isso significa, como eu já disse, salvação. Quão grande salvação, quão grande esperança. Por isso nós estamos aqui. Versículo 8 até o 9. Vamos ler aí, versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Até aí. Não de obra, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas acham que são bonzinhas, que fazem as coisas certas e que vão alcançar a salvação. Mas nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. O único, eterno Salvador é Jesus. Ninguém pode salvar a si próprio. As suas obras não podem lhe salvar. Não vai salvar. Jesus foi à cruz voluntariamente. Jesus é o nosso representante, é o nosso fiador. Jesus pagou na cruz a nossa dívida. Na cruz ele morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou, ele se doou. Na cruz ele nos justificou. Lá na cruz ele nos perdoou. E essa é a base fundamentada da nossa salvação. Jesus. É a única base de sustentação da nossa salvação. O justo, o santo, pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. Então, nós somos salvos pelo sacrifício na cruz. Veja bem, o texto está dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele não está dizendo que é por você, mas é pela graça. E isso aqui é algo importante demais. Nós compreendemos isso, pela graça. Há muitos dizendo que eu tenho fé e vou ser salvo. Escute bem, a fé é um instrumento que nos faz apropriar do presente da salvação. Interessante que Jesus, ele apresenta, através do seu sacrifício, mostra através do seu sacrifício o presente da salvação. Mas nós só vamos receber esse presente se nós tivermos fé. Então não é a fé que nos salva. A fé, ela é o nosso braço recebendo o presente de Deus, que é a salvação. Nós recebemos pela fé, não pelas nossas obras. A salvação não vem pela fé. A salvação vem pelo instrumento chamado Jesus. A salvação vem por Jesus. Mas é interessante que, como ele diz aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras são evidências da salvação, e não são o que nos faz alcançar a salvação. Amém? Porque senão, eu ia encher de obras, eu ia ter direito à salvação, mas não é assim. A salvação é por Jesus. E a fé me faz receber essa salvação. E as obras são consequências de alguém que é salvo. Porque aqueles que são salvos, na realidade, eles fazem a obra de Deus. A nossa obra na vida cristã sinaliza o quão nós somos salvos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem obra na sua caminhada, obra vamos dizer, na igreja, para o Senhor, trabalhando, dando a sua vida em prol do Evangelho, tal, tem algo errado. Você precisa olhar para você e ver o que está parando você. É muito importante obra, sim. Não para a salvação, mas para mostrar que você sim é salvo em Jesus. Porque as verdadeiras obras são frutos da fé. Se você tem fé, você recebe a salvação. E lógico, você vai ter obras. A fé nos justifica diante de Deus, mas as obras nos justificam diante dos homens. Olha que coisa aqui para nós meditarmos. Nos justifica diante dos homens. Então o que nós temos feito? Paulo aqui está nos mostrando que Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos salvou, Deus nos exaltou. Mas o que nós temos feito em gratidão a isso? Precisamos ter mais obras. Amém? Precisamos ter mais obras. Precisamos ter mais obras. E quando eu falo em obras,
Eu estou me referindo aqui ao seguinte: visitem os que estão doentes. Porque se você estiver doente, eu tenho certeza que você vai querer que alguém lhe visite. Você está com saúde? Aleluia, amém. Mas tem pessoas que estão enfermas e não conseguem nem se levantar. E muitas vezes você sabe. Então, essa obra é necessária. Vá lá e visite. Vá lá e ore com essa pessoa. Vá lá e ajude essa pessoa. É isso que nós precisamos fazer. A esperança da salvação está diante de nós todos os dias. Mas uma terceira lição desse texto é que Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós. Olha o versículo 10. Pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra grega, é tão interessante isso aqui, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a palavra grega feitura. Somos feitura, feituras. Porque Deus queria nos fazer, vamos dizer, feituras dele, como ele. Né? Então eu fui pesquisar, e essa palavra, no grego, ela é uma palavra que se deriva à poesia, como se fosse uma poesia. Né? Então você é uma poesia de Deus. Você já parou para pensar nisso? Mas é um poema que Deus está fazendo, que Deus ainda está escrevendo. Porque, veja bem, quando nós olhamos para nós, e nós nos conhecemos, a gente vê, vixe, rapaz, esse poema não está saindo muito legal não, né? Porque nós somos falhos, nós somos cheios de defeitos, nós não amamos como deveríamos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas às vezes nós não amamos o próximo e dizemos que amamos a Deus. Não funciona. Você tem que amar a Deus, mas você tem que amar o próximo, mesmo que o próximo seja seu inimigo. Está na palavra. Então nós somos falhos nisso. Muitas vezes nós somos falhos nisso. É como se existisse uma rima na sua vida, uma beleza, uma mensagem, mas às vezes você não deixa passar, você não mostra essa beleza, você retém essa mensagem, porque falta esse amor. Então, talvez essa poesia ainda não esteja muito boa, não esteja muito afinada, mas Deus ainda não terminou de escrever essa poesia porque você está vivo, porque você ainda está aqui, porque Ele está trabalhando na sua vida. Deus trabalha em nós, Deus trabalha em você, e você precisa abrir a sua mente, o seu coração, para deixar esse trabalhar de Deus ir mais fundo. E como isso é possível? Meu irmão, não se esquive das coisas de Deus, abrace a palavra de Deus, viva o cristianismo, seja amigo de Deus, entregue a sua vida de uma vez por todas na mão de Deus, deixa Deus agir e trabalhar mais fundo na sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Porque Deus, Ele quer mudar o contexto da tua história. Deus nos ama tanto que Ele quer nos tirar do viés errado e colocar na linha certa. Aliás, foi para isso que Jesus foi na cruz. Foi para nos dar o caminho certo da salvação. Mas os nossos erros, a nossa falta de amor, muitas vezes tudo que nos arrodeia nos tira essa linha. E Deus está trabalhando para que a gente possa acertar de vez essa linha. E não se desviar nem para um lado e nem para o outro. Veja que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Por causa do amor, Ele nos ressuscitou. Porque nós vivíamos mortos dos nossos delitos e pecados, agora Ele está nos dando uma nova condição. Ele está mudando tudo. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Mas Ele também nos fez feitura dEle. Ele quer que nós sejamos como Jesus. Deus está trabalhando em nós. Nós somos uma obra inacabada da ação de Deus. Precisamos todos os dias. Precisamos cada dia dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é um ponto fundamental.
Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quanto mais perto de Deus chegamos, nós reconhecemos que somos pecadores, e isso é verdade. Quanto mais próximo de Deus nós chegamos, nós reconhecemos o quanto nós pecamos, o quanto nós estamos longe. A palavra dele nos diz que ele nos predestinou para sermos parecidos com Jesus, conforme a imagem de Jesus. Deus está nos transformando de glória em glória na imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito Santo. Então ele está trabalhando. Então aos poucos Deus vai moldando, quebrando, Deus vai aparando arestas em nossas vidas, Deus vai pulindo, vai lixando, Deus vai fazendo isso conosco, até que essa obra seja concluída. Amém? Deus trabalha. E quando essa obra estiver acabada, quando Deus tiver terminado, aí nós iremos resplandecer Jesus. Amém? Teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus. E a glória de Deus vai resplandecer, fazer com que esse poema seja de fato e de verdade mostrado que eu e você refletimos Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma quarta e última lição, para nós encerrarmos aqui, é que Deus vai nos usar para a sua obra. Ele vai sempre nos usar. Versículo 10 diz que os quais a obra ele preparou para que nós andássemos nela. Ele preparou para que nós andássemos nela. Às vezes, nós estamos pedindo assim a Deus, oramos, né? E claro, isso não é errado, mas a gente precisa fazer mais. Senhor, visita aquele irmão que está enfermo, como eu acabei de falar há pouco tempo. Senhor, vai lá e naquele irmão que está passando por essa necessidade, ajuda ele. Ou então nós dizemos assim, Senhor, visita aquele irmão que está fraco na fé, que está aflito. São petições que nós fazemos. E Deus atende. Mas além de atender, Deus quer mais. Deus quer que a gente se disponha aí também. Porque se eu oro e vou, eu estou fazendo a ação de Deus. Eu estou indo. Às vezes a gente diz, Senhor, tem uma pessoa passando por uma necessidade ali, então, Senhor, vai lá e levanta alguém. Mas o alguém é tu. Alguém é tu. E aquilo que você tem que Deus lhe deu é para você ajudar. Às vezes Deus está dizendo, você ora e diz, Senhor, vai naquela pessoa que está enferma e faz assim. Deus diz, eu vou, mas vamos lá, você vai comigo, chega lá, você ora e eu estou com você e nós vamos fazer essa obra. Meu irmão, Deus quer fazer a obra, mas nós somos os instrumentos, e às vezes a gente se esconde disso. Olha o que ele está dizendo, as obras nas quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Qual é a obra? Salvar. Qual é a obra? Ajudar. Qual é a obra? São essas coisas. E nós não podemos nos esquecer dela. Deus está dizendo, vai, que eu vou trabalhar através de você. É isso que Deus está dizendo. Vá no enfermo, que eu vou curá-lo através de você. Você vai orar lá e eu vou agir. E tem um irmãozinho ali que está passando por uma necessidade, não tem dinheiro nem para pagar a luz, Senhor, levanta alguém. Não, alguém é tu, vai lá e paga a luz dele. Porque Deus está te dando condição para isso. Se Deus coloca diante de você, é porque você pode. Meu irmão, não retenha, escute isso aqui, não retenha aquilo que Deus lhe dá. Porque aquilo que Deus lhe dá é para compartilhar. Ele lhe dá com sobra. Com sobra. Pode ter certeza, não falta um pão na sua casa. Não falta, mas tem alguém passando fome. Às vezes comida na sua casa vai para o lixo e tem alguém com fome. E isso precisa mexer com nós, conosco. Isso precisa ser visto pela igreja do Senhor, porque essas obras são preparadas para que nós andemos sobre elas. E amar o próximo, ajudar o próximo é obra. E é isso que nós precisamos fazer. Deus muitas vezes nos levanta para isso e nós nos esquecemos disso. E isso é uma verdade aqui nessa igreja, você sabe disso e eu também sei. Olhamos para a benevolência, a gente percebe isso. Qual alimento você tem trazido? Poucos têm trazido. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não faz falta na sua mesa. E nunca vai faltar. Mas tem alguém que está precisando. Tem alguém necessitado. Tem alguém que vê o filho chorando por um pedaço de pão e ele fica desesperado, não tem o que dar.
e na sua casa, às vezes, um pedaço de pão vai para o lixo. Realidade. Essas obras são para que nós andemos sobre elas. A igreja é um prolongamento de Cristo no mundo. Jesus fazia isso. Ah, mas eu não posso multiplicar pães e peixes. Você não pode mesmo não, e nem eu. Mas o dinheiro que você tem, o donativo que Deus lhe dá, você pode ajudar alguém. E aí, é como se você estivesse multiplicando pães e peixes. Você está saciando a fome de alguém. Meu irmão, não esqueça isso. Encha o seu coração com essa verdade. Ah, mas foi tão pouco. Irmão, tem uma história muito interessante de um irmão que ele era ajudado pela benevolência. Isso eu nunca esqueci. Esse irmão recebia todo mês uma feira. Mas você sabe qual era a primeira coisa que ele fazia quando recebia a feira? Ele tirava 1 quilo de alimento da feira e já doava para a próxima benevolência. Ele estava precisando, mas ele tirava 1 quilo e ele já doava daquela benevolência que ele recebia. Meu irmão, isso é maravilhoso. Além de ele estar sendo grato a Deus, ele podia estar dizendo assim, não, vá lá que no mês seguinte eu não precise, mas eu já dei aqui para quem vai precisar para o mês que vem. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Deus fala pela sua boca, Deus ajuda pela sua mão, Deus vai com seus pés. É isso que nós precisamos entender. Quando você dá comida para quem tem fome, roupa para quem tem frio, abastece a despensa de quem está com fome, isso é a própria ação de Deus que está em movimento através de você. É a ação de Deus. Somos feitura deles, criado em Jesus para as boas obras. Deus levantou você para isso. Deus preparou você para isso. Salvou você para isso. Veja que essas obras são preparadas de antemão para que nós andemos sobre ela, andemos nela. Ou seja, tudo provém de Deus. Nada de você e nada de mim. Tudo foi planejado por Deus. Foi Deus quem planejou a sua salvação. Foi Deus quem executou a sua salvação. Foi Deus que consumou a sua salvação. E foi Deus que salvou você pelas obras maravilhosas do Espírito Santo. E Ele já preparou de antemão para que você ande por toda a sua vida sobre essa obra, sobre essas obras. Nós temos esperança da salvação. Amém? Precisamos caminhar sobre essa trilha que o Senhor nos dá. Fomos salvos por Jesus. E somos todo dia assistidos por Ele. E o maior presente foi essa salvação. O maior presente. Recebido por nós através da fé. Para que nós possamos mostrar ao mundo a evidência dessa fé. São as boas obras que nós praticamos todos os dias. Então, para que você não esqueça e nós possamos encerrar. Primeiro, o pecado é o nosso maior adversário. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Se livre. Se desvie do pecado. Segundo, Deus é o nosso maior aliado, Ele trabalha por nós. Veja o que Deus tem feito na sua vida todo dia. Ele trabalha por nós. Segundo, Deus trabalha em nós, Ele está mudando o nosso ser, à medida que a gente vai se aproximando dele. Meu irmão, quando você está nessa palavra aqui, você vai cada vez mais se aproximando de Deus. E você vai vendo quão pecador você é, e você vai querendo mudar, e Ele vai lhe ajudando, Ele vai trabalhando em você, e Ele vai quebrando arestas, Ele vai tirando aquilo que não agrada a Ele vai moldando você a ponto de você ficar parecido com Cristo Jesus. E em quarto lugar, Deus nos usa para a obra. Deus nos usa para a obra. E assim nós alcançamos a esperança da salvação. Deus nos usa nessa obra. Abra o seu coração, a sua mente, a sua visão espiritual e veja que Deus quer usar você nessa obra. Porque você não foi levantado aqui porque você é bonitinho, não. Você não foi levantado aqui por Deus porque você é o tal. Foi não. Porque nós não somos nada sem Ele. Ele olhou para nós e não viu nada que agradasse a Ele. Mas Ele nos amou de tal maneira que Ele diz, não, eu vou salvar, mesmo sem eles não servirem para nada, mas eu quero que essa obra seja feita neles, então eu vou trazer eles, vou salvá-los e vou mudá-los. Vou dar coração novo, vou dar novo nome, vou colocar um anel em seu dedo. É isso que Deus faz conosco.
É isso que ele fez conosco. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Pense nisso, medite sobre isso. Entregue a sua vida de vez ao Senhor e viva por essa palavra. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. E que essa esperança não fuja dos nossos corações nenhuma vez. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Soberano Deus, bendito Pai. Louvado, ó Deus, para todos sempre seja o teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por ter nos dado a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui glorificando o teu nome. Vivendo, ó Deus, esse momento de glória aqui junto com o Senhor. Esse momento, ó Deus, de preenchimento do nosso espírito. Esse momento de edificação. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua igreja. Que a tua misericórdia, graça e redenção sempre esteja diante de nós. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, o mais profundo, para que a gente possa perceber, ó Pai, o que nós precisamos nos achegar mais ao Senhor, chegar mais próximo do Senhor, para que mais vezes e muitas coisas em nós possam ser mudadas e transformadas. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Isso não foi porque algo que vem de nós, não, vem do Senhor. Porque é a graça do Senhor que está aqui sobre nós. A esperança que nós temos, ó Deus, na salvação é Jesus. E Ele está atuando no nosso meio cada dia. Aliás, Ele tem sido maravilhoso e vai continuar sendo, porque Jesus é maravilhoso, Senhor. Não há para nenhum de nós direção sem Ele. E aqui nós confessamos isso ao Senhor. Mas então, Senhor, nos ajuda a caminhar. Ajuda cada um de nós, com o estalo do Teu Espírito Santo, a gente entender que o pecado é o maior mal que existe, porque ele nos afasta do Senhor no tempo e na eternidade. Então, Senhor, ajuda-nos, toca no coração de toda a Tua igreja, para que não esqueça dessa palavra de quem nós éramos e de quem nós somos hoje, por causa da graça do Senhor. Essa é a esperança de salvação que nós temos, e o Senhor já atuou, já fez, o Senhor nos ressuscitou e nos colocou assentado, ó Deus, nas alturas, próximo ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela semana que passou, e te peço, nos dá uma semana que vem cheia da sua graça, da sua misericórdia e da sua presença. Semana essa que já começa hoje. Então, Pai, abençoa a cada um que está aqui. Enche os seus corações, ó Deus, de graça, de amor e de verdade. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, com o pensamento voltado para fazer a sua obra. Em nome de Jesus, em nome dele, eu te agradeço, meu Deus, hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, cada um de vocês. Amém.